Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é dia da gente orar aqui na igreja pela nossa família. Então nós vamos aprender coisas aqui relacionadas à nossa família, para a nossa família ser abençoada, a nossa casa ser abençoada. Preste atenção uma coisa, você já deve ter reparado, todo produto novo que você compra, na embalagem, geralmente vem, ou na tomada vem um selo vermelho, escrito assim: antes de ligar esse produto na tomada, leia atentamente as instruções. Às vezes vem na caixa um selo lacrando e dizendo gritantemente lá em letras grandes, um rótulo vermelho assim, para chamar a tua atenção. É um propósito isso aí. Antes de utilizar este produto, leia atentamente o manual de instruções. E aí, se a pessoa fala, não preciso de ler nada não, que eu já sei, abre lá e vai ligando na tomada, às vezes vai ter um prejuízo. Na igreja já teve vezes a gente comprar um objeto e aí não olha a tomada direito, nem do aparelho e nem aonde que vai ser conectado lá. Aí a gente liga, uma vez eu liguei um aparelho e o aparelho queimou, porque o aparelho ele só funcionava numa voltagem, ele funcionava no 110. Tem uns que é bivolt, né? 110, 220, e esse era só o 110. E aí tinha umas tomadas lá assim que não tinha o adesivo de marcação, 110, 220, tinha várias tomadas, cada um de um jeito. Aí foi lá e ligou. Aí depois eu cheguei para fazer o culto e o obreiro estava lá com a cara assim, meio assim. Aí, pastor, não sei o que aconteceu, eu liguei o aparelho aí para fazer o culto e saiu uma fumaça dali, deve ser o demônio, é o capeta que quer atrapalhar a gente fazer o culto. Aí eu olhei e falei, não é o demônio não, você deve ter ligado na tomada errada. Você olhou a tomada que você estava ligando, não é tudo igual? Não é tudo igual. Tudo igual é um monte de arroz, sim ou não? Você pega, isso é tudo igual, o arroz é igual ao outro arroz. Mas ele não prestou atenção, ele foi lá, foi ligando de qualquer maneira, foi fazendo de qualquer jeito. Nada, irmãos, é feito de qualquer maneira e é feito de qualquer jeito. Tudo. Você vai fazer uma comida, você vai fazer um bolo, tem umas instruções, tem ou não tem? A quantidade de farinha, para aquela quantidade de ovos, a quantidade de fermento. Você não vai pegar meio quilo de fermento em pó e vai colocar junto com meio quilo de farinha de trigo e 18 ovos para fazer um bolo para 4 pessoas comerem. Vai dar certo isso aí? Não. Uma maluquice, vai sair sei lá o quê. Tem umas regrinhas, tantos ovos, para tanto de fermento, para tanto de açúcar, tanto disso. Tem umas regrinhas, tanto tempo de forno. Você pega um bolo, faz lá uma massa e joga lá, 5 minutos depois está pronto? Não, tem um tempo. Então tem regras, uma família tem regras. Se você fizer de determinada maneira, colocar desse jeito, fazer assim, organizar assim, dá certo. Agora se fizer de qualquer jeito, não dá. Você vai servir a Deus, é de qualquer maneira? Não é, tem as regras que Deus estabeleceu. Você vai trabalhar numa empresa, eu vou lá, eu chego a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, do modo que eu quiser? Não, você vai perder o emprego. Você vai estudar, você tem que ir à aula e você tem que aprender, prestar atenção ao que o mestre lá, o professor está dizendo. No dia da prova ele vai fazer perguntas, ele vai lhe entregar uma folha, diz, eu quero saber os seus conhecimentos. Aí diz, eu não aprendo nada naquela escola. Mas na hora de aprender, a pessoa não estava prestando atenção ao que o mestre dizia, o que o professor estava ensinando. Então, irmãos, nós temos que aprender a seguir as instruções. Você vê na rodovia aí, quanta gente morre. Um dia desse o irmão estava dizendo assim, pastor, o senhor fez um culto aí recentemente dos homens, o senhor está lembrado? Foi no sábado? Eu, sim. Pastor, teve um rapaz que eu convidei e ele foi comigo. Foi a primeira vez que ele foi na igreja do senhor. E aí ele foi comigo no sábado, na segunda-feira ele morreu. Eu falei, meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Ele estava dirigindo na rodovia, pegou a moto dele e aconteceu assim, e o caminhão foi e atropelou ele e o coitado morreu. Mas por que é que será que ele passou por essa situação? Ele não observou as instruções direitinho. Que se ele tivesse observado as instruções, tem motoqueiro que anda com muita pressa, quem já reparou? Ele anda com muita pressa, entra na frente do outro e faz aquela loucura, porque ele está sempre com pressa. E não deve ser assim. Nada com pressa vai dar certo.
Seja na vida financeira, seja no casamento, seja na igreja. Tem gente que chega na igreja desesperado. Eu preciso de um milagre para ontem. A pessoa está 10 anos sofrendo com um problema. Aí ela quer chegar na igreja, em meio minuto ela quer que a vida dela seja transformada, como se fosse assim, da água para o vinho. Tem coisa que é um tratamento, tem coisa que é um processo, tem coisa que é uma preparação. Então o que nós vamos aprender hoje? A ouvir as instruções. Leia o que diz aqui Provérbios capítulo 9, versículo de número 9. Veja na sua Bíblia aí. Provérbios 9, 9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. A Bíblia fala aqui, irmãos, para a gente dar instrução para o sábio. E eu li isso e eu fiquei feliz. Por quê? Eu pedi a Jesus uma palavra. Senhor, dá uma palavra para eu pregar hoje, no dia de hoje. Eu quero alimento para hoje, para esse momento, para essa reunião, para mim e para os irmãos também que vêm à igreja. Aí quando eu li aqui, dar instrução ao sábio, eu entendi que Deus estava falando comigo. O que ele está dizendo? Que eu sou sábio, porque ele vai me instruir. O que ele está dizendo? Que você é uma pessoa sábia, inteligente. Porque só uma pessoa inteligente, diga eu sou inteligente. Só uma pessoa inteligente quer aprender mais. Porque aquele que se acha inteligente não é inteligente. Aquele que se acha alguma coisa, ele não é coisa nenhuma. Tem um sábio, um filósofo, aí um dia desse eu ouvi uma frase, eu guardei, ele era muito inteligente. Aí ele disse assim: eu só sei que nada sei. O que ele quis dizer com isso? Eu não sei nada, e eu quero aprender. Então diz aqui, dê instrução para quem, irmãos? Para o sábio. Diga para o irmão do lado: você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente, amém? Você é uma pessoa inteligente. Então a Bíblia está dizendo: dá instrução para quem? Para o sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Deixe aí o Provérbios 9, você vai abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, capítulo 5. 2 Reis 5. Você vai ver aqui uma passagem que algumas vezes você já leu, e você vai entender sobre um homem chamado Naamã. Ninguém chega à posição que ele chegou por acaso, ele era um homem sábio. Às vezes a emoção, às vezes alguma coisa, na hora atrapalha, mas se a pessoa for sábia, e se você der instruções, ela segue. Veja o que diz aqui, 2 Reis, capítulo de número 5. Diz aqui assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria. O que diz aí que ele era, irmãos? Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, ninguém chega à posição de liderança, de chefia, por acaso. Não é porque ele tinha os olhos azuis ou verdes, não é porque ele tinha 1,90 m de altura ou 1,78 m de altura, não é porque ele tinha muito dinheiro. Ninguém chega a uma posição de liderança, por exemplo, no exército, por acaso. Foi por acaso. Alguém fez um sorteio, pegou o nome dele e foi lá. Não, ele foi galgando posições. Ele começou lá de baixo e ele foi se interessando por aquilo, e aí ele foi crescendo, e ele foi crescendo, oportunidades foram dadas, e ele foi crescendo, e ele foi desenvolvendo, e ele foi aprimorando aquilo que ele precisava aprimorar. Diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor, ou seja, o patrão dele, o superior a ele, quando olhava para ele, falava: rapaz, esse cara é um cara fantástico. Ele é o líder do exército, e era na época do Império da Síria, era um exército poderoso, todos temiam aquele exército, e ele era chefe desse exército, quer dizer, ele tinha uma alta patente, ele era alguém muito importante. No exército existe hierarquia.
Tem um que manda no outro, que manda no outro, que manda em muitos. Quer dizer, para você mandar em muitos, alguém também está mandando em você. Na igreja, por exemplo, tem uma hierarquia. Eu sou pastor aqui, eu cuido dessa igreja, eu prego a palavra para vocês, eu administro essa igreja, eu cuido dessa igreja, eu cuido dos obreiros da igreja, dos membros da igreja, com sabedoria eu vou pedindo, Deus vai me dando a instrução, eu vou cuidando. Mas acima de mim alguém dá ordens a mim. Olha, dia tal vai ter a reunião assim, assim, vamos fazer uma campanha assim na igreja, olha, dia tal vai ter uma vigília, olha, nós vamos fazer esse propósito. Alguém passa para mim direções. Como é que eu vou guiar? E alguém que passou direção para essa pessoa que está acima de mim, tem outra pessoa que está liderando, ela falou, vai ser dessa maneira. Um vai passando as direções para o outro. E essa direção, no caso da igreja, vem de Deus. Diga amém, Jesus. Vem o direcionamento, Deus vai dirigindo. Então eu entendo o seguinte aqui, Naamã, ele era chefe. Para ser chefe, ele mandava em alguém, mas alguém também mandava nele. Quer dizer, ele sabia ouvir instruções. Aí diz aqui o seguinte, olha só o versículo de número 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu enviei Naamã meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que te envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Observe uma coisa aqui, o Naamã fala com o chefe dele, e aí o chefe dele diz assim: vou escrever aqui uma carta, você vai levar para o rei de Israel. O que ele achava, o rei da Síria? Que quando essa carta chegar nas mãos do rei de Israel, ele vai saber o que fazer. Ele vai ler isso aqui e ele vai entender. Porque nunca foi dito que o rei de Israel tinha habilidade para curar alguém. Foi falado do Naamã. Só que o que o rei da Síria achava? Bom, eu vou mandar essa carta, ele vai receber, aí ele vai saber como encaminhar. Ele vai interpretar a minha carta. Tem gente que interpreta, irmão, as coisas de uma maneira errada. Você fala uma coisa boa para a pessoa e ela está achando que é uma coisa má. O outro está falando uma coisa má, só que ela interpreta de uma outra maneira e ela está achando que aquilo é uma coisa boa. O colega está chamando ela, vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa sabe que aquilo ali é errado, é pecado. Que no fim das contas, aquilo ali vai afastar. Ah, mas ele é meu amigo, ele está me elogiando e tal, e está chamando para fazer tal coisa. Às vezes, o inimigo, ele vem disfarçado de um amigo. E muitas vezes, o amigo, a pessoa ouve uma coisa: essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa, isso e aquilo, está falando uma coisa e eu não gostei. Nem sempre aquilo que a gente ouve é o que a gente gostaria de ouvir, mas é o que é necessário. Você vai no médico, o médico diz assim: você tem que fazer tal coisa. Ah, doutor, mas eu não gosto desse alimento. Mas aquele alimento faz bem. Ah, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho paciência para fazer aquilo. Se a pessoa ouvir aquela instrução, ela vai ser beneficiada. Amém, Jesus? Você pega uma pessoa que está lá, às vezes está com sobrepeso. O doutor falou: todo dia, pelo menos aí meia hora, 40 minutos de caminhada, faz assim, e etc. Ah, doutor, eu não tenho tempo para isso. Aí você vê que depois a pessoa, em vez de melhorar, a saúde piora. Mas por que aconteceu isso? Porque ela não seguiu a instrução. Esse homem aqui, o rei de Israel, irmão, leu aquilo ali, ele não interpretou da maneira correta e ficou bravo com aquilo. Alguém vai e conta para o profeta Eliseu: rapaz, você está sabendo da confusão que teve aí entre o rei da Síria e o rei de Israel? O que houve?
É que o rei da Síria mandou um rapaz aí, que ele tem lá, um dos generais dele lá, e esse rapaz é doente, e tem um problema de lepra, e aí esse rapaz chegou com uma carta aí, pedindo para o rei ajudar ele e tal, e o rei ficou furioso, tá? Eu vou dar minha interpretação agora, tá igual o dragão aí da história do filme, cuspindo fogo, meu Deus do céu, o homem tá bravo, precisa de ver, tá lá, tá bravo, rasgou até a roupa dele, tá dando murro na mesa, dá uma confusão danada lá, essa é a minha interpretação. O Eliseu ouviu aquilo e disse assim: manda esse homem vir a mim, que ele vai saber que aqui em Israel tem profeta. Aí, irmão, o Naamã foi. Diz aqui o verso 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, observa aqui, ó: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Observa como a mensagem estava compacta, objetiva e simples. Irmão, muitas vezes a nossa bênção, presta atenção nisso, está em coisas simples, descomplicadas e compactas. Tem gente que fica esperando assim Deus falar com ela de uma maneira assim, quase igual um filme. Não, eu tenho que sentir um arrepio. Isso é o cristão tomada. Você tem que ligar ele na tomada para ele tomar um choque. Ele tem que sentir um arrepio. Aí eu tenho que ter uma emoção. A Bíblia não fala nada de emoção. A Bíblia fala de fé. Vocês já leram Hebreus 11? Quem já leu Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que você acredita. Eu acredito na palavra de Deus. Às vezes alguém vem e fala para você uma coisa, você acredita, e Deus fala uma coisa, será que vai acontecer? O marido às vezes fala para a mulher lá no altar, você é fiel até quando? E às vezes não é. Sim ou não? Às vezes não é. O seu patrão fala, vou pagar você dia 10. Aí chega, você acreditou nele. Aí dia 10 ele, deu um problema aí, esse mês vai atrasar, vai ser dia 15. Você puxa, patrão, não pode fazer nada porque o fornecedor aconteceu e aí deu um problema, só dia 15, e às vezes ainda chega o dia 15 e dá mais uma enroladinha, mas você acreditou nele, você comprou um negócio lá pela internet, lá estava marcando, vai chegar dia tal, aí você chegou lá, não mandaram para você. Uma vez eu comprei um produto, e aí o produto não vinha, 20 dias, reclamei, mais 10 dias, mais 15 dias, não chegou até hoje, vai mais de ano já. Eu consegui cancelar a compra, com muito custo, entrei em contato com o operador do cartão de crédito, falou, caí num golpe aí, comprei uma coisa e não recebi, e aí depois de um mês, a operadora do cartão foi lá, cancelou a compra e me ressarciu o valor, porque tinha sido parcelado, a primeira já tinha sido paga. E aí, depois a empresa prometeu, mas ela não entregou. Então, volta aqui, irmão. Versículo de número 9, que nós paramos. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou mensageiro, dizendo, vai e lava-te, quantas vezes? 7 vezes no Jordão, a sua carne te tornará e ficará purificado. Irmão, a instrução era tão simples, e ele estava acostumado a receber instruções. Só que nesse dia, não sei o que deu na cabeça de Naamã, que ele falou assim, eu não vou fazer isso não. Ele falou assim, eu achei, se você ler na frente aí, você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. Ele disse assim para os servos dele, eu achei que ele ia vir, ia impor a mão sobre o lugar da lepra, ia invocar o nome do Deus dele, e eu ia ser curado. E ele veio e me manda tomar banho nesse rio. Aí ele falou assim, lá de onde eu venho, não são Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores que essas águas aí de Israel. Quer dizer, quando ele olhou assim para o rio Jordão, ele desprezou o rio, não devia ter uma aparência bonita. Uma vez eu vi um vídeo sobre o rio Jordão, é um rio assim que a água dele é meia turva, não é água que você olha assim, cristalina, água limpinha, é uma água meia feinha. Só que naquele lugar de água feinha, é que Deus ia abençoar ele. Nem sempre aquilo que é bonito aos seus olhos, é a sua bênção.
Tem coisas que você olha, eu achei que ia ser. Irmão, a gente tem muitos eu achei, eu acho, eu penso. Quando você vai seguir as instruções de Deus, você não acha e você não pensa. Você segue a instrução que Deus deu para você. Alguém lhe fere, lhe ofende, aí a Bíblia diz para você perdoar. Eu não perdoo, mas qual a instrução da Bíblia? Para você amar os seus inimigos, orar por aquele que vos persegue e vos maltrata. Eu não faço. Quem é que sofre? Você. Um dia desse eu ouvi uma pessoa aí da ciência dizendo, olha, a pessoa que tem um problema de saúde tal e tal é porque ela não perdoa os outros. Ela fica tensa, ela fica ali, a imunidade dela baixa, e acontece não sei o que, e ela vai ter problema psicológico, e ela vai ter mas não sei o que. Eu falei, gente, é caro não perdoar, é melhor fazer o quê? Perdoa, Deus abençoe você. Ah, pastor, mas ela estava me devendo não sei quantos R$1.000. Irmão, uma noite de sono e vida com paz vale mais que muito dinheiro. Fala amém, Jesus. Aí tem gente que diz, tomara que aquela miserável morra. Não, tomara que ela viva, tomara que ela se converta, que ela aceite Jesus, tomara que ela ganhe muito dinheiro, tomara que ela ganhe muito, tenha muita saúde, tomara que essa pessoa seja brilhante na vida. Por que isso, pastor? Porque tudo que você deseja para os outros é como um espelho. Tudo que você semeia, você colhe. Se você dá sorriso, você vai colher sorriso. Se você dá amor, você recebe o quê? Amor. Se você semeia paz, você colhe paz. Isso está na Bíblia e chama-se semeadura. Está escrito lá em Gálatas. Tudo. A palavra tudo está falando que é o quê? Está bem simples para entender. Tudo. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Você manda confusão para os outros, você vai colher confusão. Você manda bênção, colhe bênção. Você manda paz, recebe paz. Você dá amor, o que você vai receber? Amor. Ah, mas tem gente ingrata, pastor. Tem mesmo, mas você planta amor, você vai colher. Às vezes você não vai colher daquela pessoa, mas colhe de outro lugar. Você ajuda alguém, lá na frente você recebe ajuda. Às vezes você não vai receber, quem vai receber é o seu filho, a sua filha. Você está plantando, irmão. Preste atenção aqui. Ele ouviu uma instrução tão simples. Você vai fazer assim. A doença dele não tinha cura. Ele ia morrer com essa doença. Não tinha cura. Aí o que diz aqui? Verso 10. Então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê? Era simples, irmão. Tem gente que às vezes, eu fui na igreja, Deus não falou comigo. O pastor abriu a Bíblia? Abriu. Ele leu pelo menos meio versículo? Leu. Deus falou com você. Tem gente que acha que Deus vai falar assim, e tu, meu servo, eis que te digo. E aí a pessoa acha, irmão, a pessoa está desprezando a Bíblia e está valorizando o que uma pessoa está dizendo, que nem na Bíblia está escrito. Quem entendeu, diga amém. Ela presta mais. E tu, deixa eu te contar um negócio. Pastor, eu sou uma pessoa que acredita em revelação no ministério de profeta? Sim, eu acredito. Mas quando é que o senhor acredita? Quando o ministério de profeta é verdadeiro. Porque a Bíblia fala dos verdadeiros e também a Bíblia fala que existem falsos profetas. O que é uma falsa profecia? É aquela que não acontece. O que é um falso profeta? É aquele que fala algo que Deus nunca mandou ele falar. Ele inventa da cabeça dele. Deixa eu lhe contar uma coisa. Uma vez eu ouvi esse relato, achei interessante. Já contei aqui alguma vez para vocês. A irmã foi lavar a louça. A irmã casou e depois que ela casou, ela emagreceu. Você sabe que quando a mulher emagrece, ou qualquer pessoa emagrece, a aliança, tudo emagrece, sim ou não? A barriga emagrece, o corpo, a perna, tudo, o rosto, né? E o dedo também vai junto, emagrece. E a irmã tinha dado uma emagrecida e foi lavar a louça, e na hora de lavar a louça, passa um sabão aqui. Se o dedo já estava meio fininho, com um sabãozinho aqui, a aliança sai mais fácil. O que essa irmãzinha fez? Foi lavar a louça, os copos, os pratos, pegou, tirou a aliança, colocou assim no cantinho da pia, e foi lavar a louça, e fez lá o serviço que tinha que fazer, e esqueceu de botar a aliança. Foi convidada para ir no culto de uma igreja. E detalhe, essa irmã era casada,
já tinha 3 filhos e estava muito bem, obrigada com o marido. Tá bom. Foi para a igreja, se arrumou, o irmão lá convidou, olha, o irmão convidou, vamos lá na igreja, vai vir um pregador tal, e não sei o quê, tá, vamos lá. Aí foi. Aí veio um pregador, que supostamente tinha o dom da profecia. Eu acredito, irmão, em todos os dons da Bíblia, no ministério de profeta e no dom da profecia. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito, tudo está na Bíblia, eu acredito. Mas de vez em quando vocês veem aí umas bestaradas aí, que não dá para engolir. Aí está lá o irmão revelando, e aí o irmão chega e começa a revelar, eis que te digo, e a pessoa, ai, Deus está falando comigo. Irmão, eu prefiro que Deus fale comigo pela Bíblia. Quem está me entendendo? Que aí não tem sombra de dúvida. Você faz uma oração, você lê a Bíblia, o Espírito Santo revela para você, é melhor do que às vezes você nem sabe quem é aquela pessoa, de onde veio, o que está fazendo. Aí o irmão foi revelando, né, e o auditório começou a ficar empolvoroso. Olha, está revelando, Deus está usando a boca dele para falar não sei o quê. Aí ele olhou assim e disse, e tu, minha serva, eis que te digo. Aí lá, e Deus vai falar comigo, o Senhor já tem preparado para ti um varão, logo casarás, deixará de ser solteira. Aí ela olhou para ele e disse, epa, peraí, o senhor está falando comigo? Sim, a senhora mesmo, fique de pé. Eis que te digo, o Senhor está dizendo para ti, que tu conseguirás um marido, estás solteira hoje, mas em breve o Senhor está preparando um varão para ti. Ô profeta, só tem um problema, e a igreja estava cheia, só tem um problema, essa sua profecia aí, chegou um pouquinho atrasada, porque eu sou casada, muito bem casada e muito feliz com meu marido, já tenho 3 filhos. Aí ela disse assim, inclusive eu esqueci minha aliança em casa, deve ser por isso que o senhor está falando esse negócio aí. Mas eu te digo, ele não era para a senhora não, era para a irmã lá, quer dizer, já mudou a história. Entendeu? Não, é que a irmã ali, eu falei errado, né? Entendeu? Tentou dar uma tapada de sol com a peneira, aí já tinha, né? Aí ficou um ambiente de cima de coisa, amém, vamos cantar um hino, e amém, glória a Deus. Então, irmão, existe a profecia, e existe a profetada. Tem instruções e instruções. A instrução tão simples era, entre no Jordão. Tem coisa tão simples na Bíblia, trazer a casa do Senhor o dízimo. Ah, eu não faço isso. A Bíblia diz, orai pelos que te perseguem e maltratam. Eu não faço. A Bíblia diz, jejuai, não jejuo. A Bíblia diz, aplica-te a instrução, leia a minha palavra, busque, isso aí eu não faço. Faça tal coisa, vá pregar a minha palavra, evangelize, ide pelo mundo, prega o evangelho. Ele não faz. A instrução está simples. Esse homem ficou bravo, irmão, muito bravo. Só que ele tinha gente de Deus do lado dele. Nem sempre quem está do seu lado e te elogia gosta de você. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa que chega, não é bem assim não. Presta atenção, presta atenção. Não é por aí, não vai, irmão. Às vezes a gente fica cercado de gente que não gosta da gente. Você está fazendo coisa errada, não, isso aí mesmo. Essa pessoa gosta de você, não, ela te odeia. Ela está vendo você ir para o buraco e não fala nada. Porque não, que se eu falar, essa pessoa vai gostar, vai que eu perca algum benefício. Olha só. Diz aqui o seguinte, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que o dizia comigo. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou, de qual maneira? Purificado. Você vê que a instrução era simples. Ele disse, eu vou fazer isso não, pai. Mas alguém chegou para ele e disse, faz isso aí, porque olha, aí está a sua bênção. Quando ele fez,
houve o resultado. Ele seguiu uma simples instrução: vá ao Jordão, mergulhe lá 7 vezes. Era muito fácil, mas para ele seguir essa instrução, teve que alguém insistir com ele. Deus está insistindo com a gente em alguma palavra: ó, faz isso aí, vai lá. Ah, mas eu não sei, o que vão falar de mim, né? Faz assim com a mão, ó. Não nem vão falar de mim, quer saber? Siga a instrução de Deus. Ele diz: ah, você é muito quadrado, rapaz. Ah, não é bem assim não, que todo mundo faz assim. Rapaz, eu não sou todo mundo. É igual a mãe, o menino falava assim: mãe, eu vou sair, porque está todo mundo indo lá na festa. Você não é? Você não vai. Não, mas está todo mundo indo, não sei o que lá. Você não é todo mundo. Você é você. Eles são eles. Você vai seguir a minha instrução. O filho que ouve a instrução da mãe e do pai vai para frente. O que é rebelde: ah, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço tudo bem. Vovó dizia assim: quem não ouve cuidado, ouve bem feito. Cuidado, cuidado. Não ouviu, bem feito. Quer dizer, quebrou a cara porque quis. Então, irmão, guarda essa palavra aqui. Siga as instruções. Alguém compra um objeto lá, um aparelho novo, eletrônico, ela siga atentamente o manual de instruções. Se você seguir, ó, é beleza. A televisão não pega fogo, o som não estraga, dá tudo certinho. Amém, Jesus? Tem telefone que é a prova d'água. Vocês já ouviram falar? Tem uns que é a prova d'água. O seu às vezes não vai fazer igual. Não, eu vou botar na água aqui, que eu vi um comercial lá, uma propaganda, que você pega o telefone, põe o teu na água para ver o que vai acontecer. A tela vai apagar e nunca mais acende. Ah, mas porque eu vi. Quem está entendendo? Segue a instrução, irmão, direitinho. Segue a Bíblia. Só você não precisa me seguir, não. Não me siga. Não. Tem gente que está na internet querendo os seguidores. Me sigam, faça aí. Não, irmão, não me siga, não. Sabe o que eu quero que você siga? Siga a Jesus. Siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. Se o que eu estiver falando aqui estiver aqui dentro, você segue. Se eu falar alguma bobagem, alguma besteira, não precisa seguir. Segue a Bíblia. Se você seguir Jesus, já está certo para você. Amém? Que Deus fale mais com você. Vão ficar de pé que eu quero fazer uma oração com todos vocês agora. Levanta a sua mão direita assim comigo e diga: Senhor Jesus, eu te apresento a minha mão e eu te peço, Deus, coloca nessa mão a unção do Senhor e o seu poder. Põe essa mão no seu coração. Se tiver com qualquer problema de enfermidade, põe sobre o local da enfermidade. Pai, nós ouvimos a tua palavra e eu creio que enquanto eu ministrava aqui a pregação, a mensagem, o teu Espírito Santo é falando aos corações. E eu te peço, toca nessas vidas, curando, libertando, restaurando. Eu anulo toda ação do mal. Eu digo espírito de doença, enfermidade, perturbação, demônio do bloqueio que impede essa pessoa de entender a vontade de Deus, que impede essa pessoa de ouvir a voz do Espírito Santo, que impede essa pessoa de praticar o que diz a Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, todo atrapalho cai por terra e que a bênção de Deus venha, que a cura venha, que o milagre venha, que a libertação venha, que toda maldição saia, desapareça, vá embora no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu ministro a bênção, eu determino a vitória e em o nome do Senhor Jesus de Nazaré eu digo: a bênção de Deus venha sobre essas vidas agora, curando, libertando e restaurando. Abençoa os nossos irmãos aqui do culto na igreja e os nossos irmãos que estão assistindo essa pregação em casa, e eu determino uma bênção sobre todos, que todo mal saia também da vida deles agora, em o nome de Jesus. Pai, eu te agradeço para a tua glória, e você que crê, diga amém e graças a Deus. E vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, para o nosso Deus.